Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileiro. O meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos e se você ainda não me conhece, está vendo esse vídeo, esse canal pela primeira vez, caiu de paraquedas pelo algoritmo do YouTube. Deixa eu me apresentar para você rapidamente. Eu tenho 48 anos de idade, a minha formação é em psicologia, me formei lá em 2001, então lá se vão 23 anos de prática clínica com transtornos de ansiedade e depressão e também desenvolvendo a minha carreira na parte empresarial, com recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento em empresas de grande porte. Junto com o início da pandemia, muitas pessoas buscaram a sua segurança financeira e formas de conseguir aumentar a sua renda através da internet. Comigo também não foi diferente e coincidiu que na empresa onde eu estava atuando, uma solicitação de treinamento em educação financeira começou a se fazer necessária. Então, dessa forma, eu comecei a pesquisar e me deparei com os vídeos a respeito de day trade e, assim como a maioria das pessoas, me animei bastante com as promessas de rentabilidade do investimento em um curto prazo de tempo e comecei a fazer os meus investimentos assim como a maioria das pessoas e também, como tal, perdi bastante dinheiro durante bastante tempo. Mas como eu sou um cara persistente e encontrei uma lógica no mercado, eu percebi que quem não estava tendo as informações reais, as informações completas por inteiro, era eu. Então, eu me dediquei a pesquisar mais, a buscar mais, até que eu encontrei um trader profissional chamado Dr. Fabrício Chafransky, que é dentista e tem um canal no YouTube que eu super recomendo, que é o canal Um Dentista na Bolsa, e através das informações que ele passa, através da mentoria que ele tem, a qual eu faço parte, eu comecei a mudar a minha trajetória de perdas para empate dos meus investimentos e começar a ganhar dinheiro. Então, se você se identifica com isso, ou se você acha que isso é interessante, então é importantíssimo que você tenha consciência, que você aprenda as coisas que vão ser ditas aqui nesse vídeo, tá? E depois eu fico à sua disposição aí para que a gente possa conversar de maneira informal, bastante sem compromisso. Você pode fazer perguntas para mim através do comentário ou então através do Telegram que vai ter aqui na descrição do vídeo. Se esse conteúdo é interessante para você que é iniciante, para você que está pensando em entrar no mercado financeiro e para você que já está há algum tempo e ainda não está conseguindo ter os seus resultados tão desejados, né, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ajudar esse crescimento do canal e também para que a gente possa trazer essas informações para aquelas outras pessoas que também vão precisar delas, tá certo? E se lá no final você não curtir aí as informações, tá certo? Se você achar que isso, tudo que eu vou falar não é relevante, então você tira a sua inscrição, você dá o dislike, enfim, faça o que você bem entender, tá certo? Apenas estou pedindo aí a sua ajuda para o crescimento do canal e para ajudar outras pessoas e não custa nada para fazer isso, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, falando um pouquinho sobre os requisitos necessários para que você possa operar o day trade, tá certo? Então, primeiro vamos falar o que dizem a respeito do day trade e qual é a verdade sobre o day trade, tá bom? Então, vamos lá. A respeito do que dizem, qualquer pessoa pode fazer o day trade. Legalmente isso está certo? Sim, está. Basta você ter mais de 18 anos, né, abrir uma conta em uma corretora e iniciar as suas operações. Então, de fato, qualquer um pode? Sim, qualquer um pode. Mas essa é uma meia-verdade ou é uma verdade inteira? É uma meia-verdade. Por quê? Se você já abriu uma conta numa corretora, você se lembra muito bem que a abertura dessa conta implicou no, em você responder um questionário a respeito do seu perfil de investidor, tá? E o que as pessoas, né, nas redes sociais acabam falando e orientando a você fazer é que você, entre aspas, burle, né,
esse questionário para que você tenha um perfil agressivo, um perfil arrojado para que você opere o day trade, né? Então, você já está começando ou é orientado a fazer o day trade por conta da influência que vocês têm a respeito do resultado que o day trade pode oferecer, a alta rentabilidade que o day trade pode oferecer, muitas vezes você respondendo a esses questionários de maneira assim a contragosto, porque na verdade você se identifica muito mais com um perfil conservador ou com um perfil moderado. Então, logo de cara, por conta de mentiras que você mesmo está contando para você mesmo, você, por conta da necessidade ou por conta do desejo de aumentar a sua responsabilidade, você acaba respondendo de maneira incorreta para que você seja liberado a operar o day trade, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter consciência e que eu falo para você com todas as minhas forças, sem medo de errar. Se você estiver desconfortável com um perfil arrojado, não faça day trade, tá? Porque o mercado financeiro é muito mais amplo do que isso. Existem opções rentáveis, sim, na renda fixa, né? Existem modalidades de renda variável misturadas com renda fixa, existem modalidades exclusivas em renda variável, mas que são muito mais conservadoras ou menos arriscadas do que o day trade, que é o ápice, é o produto, a modalidade financeira que traz o maior risco para o seu investimento, logo, o maior risco para o seu capital, maior risco para você perder o dinheiro que você quer colocar ali para poder rentabilizá-lo. Então, tomem cuidado com esse tipo de informação, tá bom? A segunda coisa que acabam falando é sobre você fazer o day trade com baixo custo, com baixo investimento. E isso não é uma verdade, tá certo? Por quê? Se você for fazer um curso de graduação, você vai ter que dedicar o seu tempo, tá? Por pelo menos 4 anos, a depender do curso que você faz, às vezes 5, às vezes 6. Isso se você não, né, patinar no meio do caminho e acabar estendendo esse prazo ainda. Além do investimento de tempo, você também vai precisar ter o seu investimento financeiro. Se você vai para uma faculdade ou uma universidade particular, você vai ter a sua mensalidade, que, a depender do curso que você faz, pode ser um valor inferior a R$ 1.000 ou superior a R$ 10.000, vai depender daquilo que você vai fazer. Se você for para uma universidade pública, estadual ou federal, né, você vai ter também os seus custos em razão de materiais que você vai precisar adquirir para conseguir trabalhar a sua formação e também o seu custo de deslocamento, de alimentação e etc. Ou seja, não tem jeito de fugir do custo. Obviamente que o custo numa universidade ou faculdade, aliás, uma universidade pública, vai ser um custo bem menor do que em uma particular, tá certo? Mas, de qualquer forma, você vai ter que arcar com algum custo. Ambas vão exigir um investimento de tempo. E aí, quando você estiver concluindo a sua faculdade, você vai ter uma sensação de que, apesar de você receber um certificado, um diploma que te habilita a iniciar as suas atividades profissionais, você não vai sair de lá com total segurança para que você possa exercer a sua profissão. Por quê? Porque na faculdade você vai ter a base do conhecimento com uma pequena carga horária de estágio que vai te dar as suas primeiras experiências para que você possa desenvolver a habilidade para que você exerça e pratique o conteúdo teórico que você teve. No entanto, esse nível de insegurança, que é bastante alto para um recém-formado, demanda uma continuidade de dedicação de tempo e de investimento em uma especialização. E aí a pessoa vai afunilando aquele conteúdo generalista que ele recebeu na faculdade para ir se tornando um especialista
em alguma coisa. E nessas graduações a gente vê que vão pelo menos mais 1 ou 2 anos de estudo. Então, nós estamos começando a falar de 6, 7, 8 anos de estudos para que você tenha, além da sua graduação, uma especialização. E na especialização você já vai acumulando o seu tempo de prática, vai acumulando a sua habilidade para desenvolver a sua profissão, e daí para frente você pode investir ou não em mais especializações, que podem ser elas de lato sensu ou de stricto sensu, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, se esse for o seu interesse com o desenvolvimento dentro de uma área acadêmica, ou então através dos MBAs, né, e outras especializações, se você for para a área de saúde ou outras áreas de humanas que não vão exigir o tal do MBA, mas vão exigir outras especializações de você. E aí você vai contar aí para que você tenha mais consolidação na sua carreira, na sua prática profissional, um período de dedicação de mais ou menos 10 anos. Então, nós estamos falando, né, que para uma pessoa se formar e se reconhecer como profissional, trabalhar com habilidade, com conhecimento, com segurança, ela precisa mais ou menos cerca de 10 anos para fazer isso. Então, quando a gente pega essa realidade, tá, e a gente transfere ela para o mercado financeiro, as pessoas falam o quê? Ah, não, que você vai aprender aí num curso de uma semana, que você vai aprender num curso de 30 dias, o que você precisa saber para começar a ter altos lucros e alcançar a sua liberdade econômica, financeira, geográfica e de tempo. Não é assim que a coisa funciona. Se você acreditou nisso, assim como eu também acreditei nisso, porque nós trabalhamos muito no campo da imaginação e da esperança das coisas melhorarem, você vai se dar conta, assim como 95% ou mais das pessoas que acreditam nessa história, iniciem as suas investidas no day trade perdendo muito dinheiro. Então, o que eu quero falar para você é que você não deve acreditar nisso. Se você quiser ser lucrativo no day trade, você precisa ter a consciência de que você vai ter que ter uma dedicação de tempo e de dinheiro para que você consiga eh, começar a alcançar os seus resultados, tá certo? Então, quando eu coloco aqui de alto investimento, eu não estou falando de alto investimento financeiro. Sim, é possível que você consiga fazer baixos investimentos, tá? E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que você vai precisar sim é, fazer alguns investimentos, tá certo? Vamos lá. Que mais? Que dizem por aí? Ah, que você precisa é, conhecer um setup para que você consiga ser lucrativo, né? Então, se você tiver os conceitos básicos do Smart Money Concept, se você tiver os conceitos básicos de um mercado de tendência de alta ou de baixa, de um mercado lateral, você consegue fazer as suas operações e ser extremamente lucrativo. É verdade, sim, é verdade, mas para que você consiga fazer com que esse conceito, tá, que está sendo apresentado acontecer na sua tomada de decisão coerente com a sua ação de compra ou de venda do ativo, você precisa conseguir desenvolver e adquirir uma série de conhecimentos para que você tenha segurança de apertar este botão. E também você precisa ter um desenvolvimento do emocional, porque o tempo todo você vai lidar com a dúvida, com o medo e com o receio de perder o dinheiro. E essa condição acaba fazendo, que é uma condição emocional, comportamental, acaba fazendo com que o seu processo de tomada de decisão se misture com o racional. Então, é um processo muito
para o iniciante, para o tentante, né, as pessoas que estão há algum tempo no mercado e não têm os resultados financeiros, eles não têm o racional completamente separado do emocional para poder tomar uma decisão certa, porque nem sabe quais são as informações que precisam ter para que a coisa aconteça. Então, as pessoas clicam muito mais numa base de crença, numa base de expectativa de que o mercado atenda os seus pensamentos, a sua linha de raciocínio, quando o mercado nem sabe que você existe, né? O mercado nem sabe quais são as necessidades, os sonhos que você tem, as suas expectativas. O mercado, ele independe de você. Ele não depende da sua vontade para se é, movimentar. Então, você precisa entender que aquele setup que você aprendeu com um determinado mentor, seja ele qual for, que aquele setup que você aprendeu, que é um setup de tendência de alta ou tendência de baixa, de lateralização, ele não vai funcionar o tempo todo, certo? Ele vai funcionar quando o ciclo de mercado estiver coerente com o operacional que você usa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá certo? Aliás, vamos falar sobre isso agora mesmo, e deixa eu ver aqui como que eu vou mostrar isso para vocês. Aqui nós temos um gráfico diário do mini índice, tá certo? E eu coloquei aqui para vocês quadrados, retângulos, colunas de cores diferentes para mostrar para vocês como que os ciclos de mercado acontecem. Então, os retângulos amarelos aqui, eles estão colocados sobre mercados de um ciclo lateralizado, um mercado consolidado, tá bom? Então a gente tem esse primeiro momento aqui, depois nós temos este outro momento aqui, este aqui embaixo e este aqui. São 5 ciclos de lateralização dentro de um período que se iniciou aqui em outubro de 2023 até sexta-feira passada, tá bom? Que foi dia 23 de agosto de 2024. Então, nós temos 8, 9, 10, 11 meses, tá? Essa fração de mercado aqui é equivalente a 11 meses, e cada um desses candles que vocês estão vendo aqui representa um dia de operação. Tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dias, ou seja, quase 30 dias em que o mercado ficou lateral antes de ele ter uma subida, né? Um movimento de tendência de alta que demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, certo? Ou seja, o tempo de lateralização foi o dobro do tempo de subida do ciclo de alta. Depois ele entrou novamente num ciclo de lateralização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 ou 20 dias novamente aqui para ter um início de um outro ciclo de alta que levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias, né? Então temos mais ou menos aí uma relação do dobro de tempo em lateralização em razão aos ciclos de alta. Depois desse ciclo de alta, tivemos uma inversão bastante importante por conta de um topo histórico que acabou levando mais ou menos a mesma quantidade de dias que levou para subir, levou para descer. Na verdade, um pouquinho mais. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias de mercado descendo. Tanto os ciclos de alta quanto os ciclos de baixa têm um tempo menor, geralmente aproximadamente a metade do tempo de uma lateralização. Agora, olha só o período de lateralização que nós tivemos nessa região aqui, com pequenas movimentações fora desse ciclo, né? Que são essas caixinhas azuis aqui. Eu não vou contar todos os candles aqui, mas aqui por proporção, na verdade, aqui nós devemos ter aqui 20,
40. Vamos fazer aqui diferente. 20, 40, 60, 80, 100 dias. 100 dias, mais ou menos, né? Se a gente for pegar a data aqui, a gente vai ter de janeiro de 2024 a maio de 2024, tá certo? Olha o tempo de lateralização que aconteceu e olha o tempo que a gente teve um ciclo de baixa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Depois tivemos mais um período de mais ou menos 20 dias de lateralização para 4, 5 dias de alta. Tivemos mais um período aqui que foi do início de julho até o começo de agosto, início de agosto, 30 dias em lateralização, para que nós pudéssemos ter aqui uma movimentação de alta que levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de alta. Então, isso só corrobora algo que o Wall Brooks fala. O mercado ele permanece a maior parte do tempo em consolidação, em lateralização. Foram 5 períodos muito maiores do que os ciclos de alta ou de baixa, em relação a 3 ciclos de alta e 2 ciclos de baixa. Então, aquela primeira afirmação que a gente acaba escutando no mercado financeiro, que a tendência é sua amiga, sim, ela é uma grande verdade, mas ela só é uma verdade quando ela existe, quando ela acontece. Só que as pessoas ficam com essa ideia de que a, elas têm que buscar as operações de tendência de alta ou de baixa diariamente, e aí, diariamente, o mercado sim vai apresentar movimentos de força, que é diferente de um ciclo de alta ou ciclo de baixa. O mercado vai apresentar movimento de força de alta, movimento de força de baixa, ou seja, uma duração muito pequena. E se o viés fica sendo sempre de operar tendência, as chances de você ser violinado aumentam drasticamente. Então, é uma furada você acreditar naquilo que a maior parte das pessoas estão vendendo para vocês, porque no momento da venda, na apresentação do vídeo, eles selecionam esses períodos de alta e de baixa e fazem as demonstrações para que você possa acreditar nas altas rentabilidades que o mercado pode trazer, quando na verdade não é isso que acontece de fato, tá certo? Então, você precisa entender que esses setups de tendência não funcionam na maior parte do tempo, que fazer trades longos para ter altas rentabilidades não funciona na maior parte do tempo, tá bom? Então, vamos aqui. Amo meu mouse, cadê você que resolveu sumir? Meu pai eterno, cadê você? Meu mouse resolveu desaparecer aqui. Olha aqui agora. Então, as pessoas acabam falando que você vai ter altos ganhos em um dia. Quando o ciclo de tendência acontecer e você fizer as suas entradas a favor do movimento, seja ele de alta ou de baixa, e com alvos longos, sim, você vai ter altos ganhos se você estiver trabalhando com muitos contratos. Só que, se você entrar ao contrário, ou entrar em movimentações de alta ou de baixa dentro de um mercado lateral, você poderá ter alguns ganhos, mas sem sombra de dúvidas, especialmente se você tiver com a mão muito carregada, se estiver trabalhando com muitos mini contratos, você também vai ter altas perdas.
Então, não acreditem só na possibilidade boa, só na possibilidade de rentabilização do seu capital. E aí, com isso, as pessoas finalmente começam a falar de liberdade de você poder pedir demissão, ou como dizem por aí, de você poder demitir o seu chefe, né, de você ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, operar na praia e o que for. Balela, tá? Para você operar o day trade, você precisa ter um alto nível de atenção, um alto nível de concentração, um bom equilíbrio e inteligência emocional para que você consiga lidar com os riscos das perdas, que, aliás, é a única coisa que você consegue controlar no day trade, é o quanto você pode perder em um dia, que esse é um dos grandes desafios que a maior parte dos traders acabam vivenciando, porque não entenderam direito o que representa o stop, né? Que os stops eles vão fazer parte da vida do trader, ou seja, a perda vai fazer parte da vida do trader e que está tudo bem com isso. Só que as pessoas não entendem esse tudo bem e aí elas entram num ciclo comportamental bastante prejudicial que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então você vai precisar saber que você também vai precisar dedicar tempo para fazer day trade. Se você decidir fazer apenas o day trade como alternativa ou como fonte de renda, você vai entender que você vai precisar ficar sentado na frente de uma ou mais telas durante boa parte do seu tempo. Então, esqueça esse negócio de praia. Esqueça isso de operar em qualquer lugar que você vai estar se divertindo, ganhando dinheiro. Não funciona desse jeito. É trabalho muito sério, é trabalho independente, é trabalho autônomo, que exige um alto nível de investimento para que você consiga fazer o resultado acontecer. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui, então. Consequências quando a gente ganha e consequências quando a gente perde. Consequências quando a gente ganha é uma emoção, né? A emoção da alegria, né? Existem 5 emoções universais dos seres humanos: a alegria, a tristeza, o medo, o vício e a raiva, tá certo? Então, o day trade ele vai despertar as emoções nos traders o tempo todo. Quando dá certo uma operação, ele vai vivenciar a alegria, a descarga de dopamina no seu cérebro e ele vai sentir a pessoa mais feliz e realizada, né? A presença dessa dopamina ela vai se autorregulando depois de uma operação e o cérebro ele vai desejar novamente uma nova descarga de dopamina para que ele volte a sentir a alegria. Então aí o trader ele entra num ciclo, né, de, entre aspas, reabastecimento de dopamina no cérebro. E se existisse garantia sobre ganhos no day trade, então a pessoa estaria tranquila achando que ela encontrou, né, o pote de ouro no fim do arco-íris e viverá lá para sempre. Mas não é assim que funciona, você também vai perder. E às vezes você vai perder mesmo quando você fez uma leitura correta, uma leitura adequada, e o mercado, por uma razão ou outra, que nós não conseguimos saber exatamente qual foi o motivador que fez o mercado ir contra a sua posição, ele vai lá pegar o seu stop e depois ele vai em direção ao seu alvo. E isso vai fazer você sentir raiva, vai fazer você sentir frustração. E aí, essa oposição de sentimento vai aumentar a necessidade de você voltar a sentir dopamina para se reequilibrar. Então, você pode ter alguns comportamentos diferentes por conta da rejeição que você acabou sofrendo sobre a sua ideia de operação, e você vai lá fazer um outro aporte. E geralmente um trader iniciante ele acaba encontrando justificativas que não se fundamentam para que ele possa ter sucesso. E uma das mais frequentes é ele acreditar que ele não colocou dinheiro suficiente para suportar a oscilação
ou a variação do preço. Então, ele resolve aumentar o tamanho do seu caixa para que ele possa aumentar o tamanho do seu stop a fim de evitar que o preço vá contra a sua posição. Adivinha o que acontece? O mercado mostra que você individualmente não interessa, ele vai lá e pega o seu stop de novo, e aí o seu nível de raiva aumenta, e aí você acaba entrando num ciclo muito prejudicial e para a sua vida emocional e para a sua vida financeira. Então, você aí vai estar buscando estratégias que possam ser mais assertivas, e aí você acaba mudando de um setup para o outro, de um setup para o outro, até que todas as suas reservas financeiras tenham se esgotado, porque você está ganancioso querendo ganhar dinheiro, pensando em recuperar o dinheiro que você investiu, às vezes fazendo dívidas, às vezes fazendo empréstimos bancários, com familiares, e aí o mercado acaba por arrebentar por completo as tuas expectativas e as tuas ideias, tá certo? Então, tome muito cuidado para quando você estiver perdendo, você não renovar a sua esperança. Perdeu uma, no máximo duas vezes, desliga essa plataforma e dá um tempo. A depender do seu nível de perda, você deve voltar só no dia seguinte, e se o seu nível de perda foi maior, dá um tempo de uma semana, um mês, para você poder voltar ao seu eixo de raciocínio e compreender o que foi feito que deu errado e entender que esse erro não é um erro apenas conceitual, não é um erro apenas teórico, ele também é um erro comportamental, um erro emocional que precisa ser reconhecido para que ele não se repita, tá bom? Quando você não entende essa dinâmica, você acaba adotando um tipo de comportamento que é o comportamento de vício. O vício em quê? Em jogo, certo? Assim como uma pessoa que joga lá o tigrinho, que faz qualquer jogo de azar, pode ser bingo, pode ser mega sena, seja lá o que for, toda vez que ela perde, ela tem um aumento da esperança que se ela fizer alguma coisa diferente, ela vai aumentar a sua probabilidade de ter um resultado positivo, que simplesmente não faz o menor sentido esse tipo de pensamento, tá? Você fica alimentando as suas expectativas, alimentando a sua esperança, a sua fé, para que você possa ter resultados. E o mercado não está nem aí para a esperança nem para a fé. O mercado ele reage em relação a indicadores financeiros, o mercado reage em relação a posicionamentos políticos, a posicionamentos que acontecem no globo de forma militar ou não, a oscilação do preço do barril de petróleo, a oscilação do minério de ferro, ao que está acontecendo com as eleições em relação ao mundo, ao discurso do Powell no payroll e etc. Então, essas coisas todas é que vão fazer com que a volatilidade média do preço seja determinada se ela será rompida ou não, tá bom? Então, se você não se der conta de como está o seu nível de consciência a respeito do ciclo que o mercado está apresentando, não tiver consciência das inúmeras variáveis, do limite de volatilidade, não tiver consciência do seu emocional para operar, se o setup, a ferramenta que você está utilizando, ela não é a melhor ferramenta para aquele momento, você vai acumular grandes perdas. E tem gente que perde carro, tem gente que perde casa, tem gente que perde a família e tem gente até mesmo que perde a vida por conta disso. É seríssimo, tá bom? Então, existe aqui solução para isso? Claro que existe. E aí você precisa ir entendendo que soluções são essas. Então, ó, presta atenção você aí novamente e entenda isso, por favor, tá? Você precisa ter consciência sobre a necessidade de investir tempo em primeiro lugar. Tempo inteligente.
pessoal costuma falar assim: ah, você precisa ter tempo de tela. Cara, você pode ficar 10, 20, 30 anos na frente de uma tela e ainda assim não ter resultados positivos. Não é apenas a quantidade de tempo. Você sim precisa ter familiaridade com o comportamento global do ativo. Você precisa conhecer as características de cada ativo que você opera. Então, se você conhece as características do mini índice e quiser implantar as características do mini índice para outros ativos, como o mini dólar, por exemplo, você vai quebrar a cara, porque eles têm comportamentos diferentes. Os investidores, o mercado reage de formas diferentes para esses dois ativos. Se você vai operar ações, o comportamento da Petrobras é diferente do da Vale, que é diferente do Banco Itaú, que é diferente da VEG. Então, você precisa ter familiaridade com esse ativo para você entender o comportamento global que ele costuma apresentar e as suas variações, tá? É importantíssimo que você tenha noção disso. Então, em primeiro lugar, você precisa investir o seu tempo para entender o comportamento global do ativo e entender o seu próprio comportamento em relação ao comportamento do ativo. Toda vez que houver uma dissonância entre você e o ativo, significa que não é uma boa você investir ali, tá certo? Você precisa encontrar aquele ativo onde você se sinta mais confortável com o risco que você corre com ele, tá bom? Em segundo lugar, você vai ter que sim colocar dinheiro, porque no mercado financeiro o produto de troca é o dinheiro, tá certo? E aí você precisa ter consciência que quando você, indivíduo, entra no seu computador para acessar o Profit, para você fazer as suas operações no mercado financeiro, você é um entre milhões de outros traders que estão fazendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, milhões de traders que estão olhando para o mesmo ativo que você está olhando, e alguns estão interpretando que não é hora de fazer nada, outros estão interpretando que é hora de comprar, outros estão interpretando que é hora de vender, alguns estão pensando apenas no alvo, outros estão pensando apenas aonde as pessoas estão colocando o stop delas, né? E temos que entender que existem robôs que estão muito mais interessados em obter a liquidez, né? Ou seja, operando em direção ao stop que provavelmente a maior parte das pessoas estão colocando o tempo todo. Ou seja, você corre um seríssimo risco de estar olhando no sentido e uma quantidade maior de pessoas estejam olhando para o sentido contrário. E aí isso justifica aquele comportamento que acontece com muita frequência no mini índice, que é aquele comportamento que após o rompimento de uma máxima ou uma mínima representado por um pivô, que o preço terá continuidade. Quantas e quantas pessoas entram a favor desse movimento e o mercado reverte, vai buscar o stop e depois vai buscar o alvo. Não é assim que acontece? Então, se você entender que você precisa avaliar a quantidade de stop e o seu possível posicionamento, aonde que ele se encontra, você vai ter uma chance maior de compreender que aquele alvo que você está desejando sofre um risco maior ou menor. Portanto, você precisa começar a entender sobre regiões aonde você pode é, reduzir a sua probabilidade do mercado te violinar, tá certo? Então você precisa começar a desenvolver a formação da sua mentalidade. Você precisa começar a ter letramento sobre o comportamento do ativo. Você precisa ter uma mentalidade como a de um investidor profissional no day trade. E o investidor profissional do day trade, ele está muito mais preocupado com o sucesso da operação do que com o dinheiro que ela vai trazer, porque ele entende que o dinheiro vai ser uma consequência de uma boa operação. E para isso você precisa ter um processo avaliativo de inúmeras variáveis e não apenas aquele, eu vou fazer um trade e agora eu vou fazer R$ 1.000, R$ 2.000 em um minuto.
tá certo? Então, você precisa dedicar isso, esse tempo e esse dinheiro para que você possa fazer isso. Segundo ponto, você precisa encontrar alternativas de treinamento e de desenvolvimento que vão reduzir o seu investimento e vão proteger o seu capital do seu próprio comportamento impulsivo e emocional de apertar o botão de comprar ou vender. Deu para entender? Encontrar alternativas de treinamento e de desenvolvimento que reduzem o seu investimento e protegem o seu capital do seu próprio comportamento. Né? Muitas vezes a gente entende que a gente é o nosso próprio inimigo. Muitas vezes as pessoas acabam transferindo essa ideia do inimigo ser o governo, ser o presidente, ser o robô, ser alguém. A responsabilidade e a culpa é sempre do outro, né? Mas as pessoas precisam entender que se houve uma operação errada, a maior parte dessa responsabilidade é do próprio trader, tá bom? Então, você precisa começar a se treinar e a se desenvolver a fim de você conseguir encontrar um método operacional para alta, um método operacional para baixa e um método operacional para lateralização. Lembrando, como eu mostrei aqui, que a maior parte do tempo o mercado não está em tendência, tá certo? Para que você possa ser lucrativo. Então, eu sugiro aí que você não comece a fazer as suas operações na corretora, na sua conta real. Por quê? Porque existem alternativas mais baratas para que você consiga fazer o seu processo de desenvolvimento, de formação profissional como trader, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma pessoa está com pouca grana para poder iniciar as suas operações no day trade e, mesmo ciente disso, ela toma decisão para que ela faça os seus testes iniciais. Então, ela tem a brilhante ideia de colocar R$ 100 na corretora, que é o valor mínimo para operar um mini contrato, e espera fazer com que ela consiga dobrar, triplicar, quintuplicar esse valor, na verdade. Então, a pessoa operando apenas um mini contrato, ela vai precisar ter uma ideia de volatilidade do preço e que ela vai colocar em risco perder até R$ 70. Por quê? Porque quando ela perder R$ 70, a própria corretora de investimento vai estopar essa operação compulsoriamente, a fim de proteger você de não perder mais. E ainda vai te cobrar uma taxa aí média de R$ 10, além das taxas e emolumentos que a B3 vai cobrar de você. Então, você vai ficar muito próximo do zero, ou seja, com R$ 100 você tem uma possibilidade muito grande de perder quase os R$ 100 inteiros, tá certo? Se você for para uma mesa proprietária, o valor mais baratinho para uma mesa proprietária vai ser de 250 a R$ 300. Então, às vezes, você não quer trabalhar com uma mesa proprietária porque não tem conhecimento, não confia na mesa, já escutou histórias horríveis, e realmente são histórias horríveis de muitas mesas proprietárias, são poucas as séries que tem aí disponível, mas é um valor que, de repente, você não tem para investir no momento. Então, você, sem alternativa, acaba indo para a sua conta real. E o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma alternativa mais barata do que a conta real e que a mesa proprietária, que é a plataforma Trade Arena. Essa plataforma, que tem o link para o seu cadastro aqui na descrição do vídeo, vai ofertar para você duas possibilidades para que você possa treinar e se desenvolver. A primeira dessas possibilidades são os torneios, tá certo? Essa plataforma oferece que você se inscreva nesses torneios utilizando não R$ 100. Esses 100 que tem aqui são moedas fictícias que você ganha ao logar na plataforma, você não paga por elas. Você não vai pagar por plataforma nenhuma, né, como é cobrado por algumas corretoras ou até mesmo pela própria Nelogica.
o que a Trade Arena vai fazer é criar uma subconta no Profit que você já tem gratuitamente. O seu cadastro, a sua inscrição na plataforma também são gratuitos e você terá um ambiente simulado que vai lhe ranquear junto com os outros traders participantes, tá? E aqui você vai acumular o quê? Moedas fictícias, são trade coins que você vai ter, e aí você vai operar em torneios diários, em torneios mensais, semanais, enfim, o que a plataforma estiver oferecendo aí para vocês, tá bom? No caso da gente, que é da Liga de Mercado Financeiro Brasileira, nós não estamos com a nossa janela nesse momento aqui no site, elas só vão aparecer amanhã, na segunda-feira, dia 26/9, duas modalidades de torneio. O torneio livre para o índice e para o dólar e o torneio pago para o índice e para o dólar. O torneio pago ele tem um custo de apenas R$ 10. Isso mesmo, apenas R$ 10. Que você, se inscrevendo, você precisa ter esses R$ 10 na plataforma. Marcelo, como é que eu coloco esses R$ 10 na plataforma? Vem aqui em carteira, depositar, digita o valor, gera uma chave Pix. Aqui vai aparecer, né, vamos colocar aqui, R$ 10. Gera a chave Pix, vai aparecer o QR Code, você faz o pagamento pelo aplicativo do seu próprio banco no smartphone, faz o pagamento e aí o valor de R$ 10 ele vai aparecer nesse campo aqui de carteira e quando a janela lá dos torneios, tá? Do que vai aparecer aqui vocês estão vendo, né? Liga do Quinco, Liga do Magolab, aqui vai aparecer mais 4 janelas da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Torneios livres, que não custam nada, e torneios pagos, tanto para o índice quanto para o dólar. E aqui no lugar de onde tem essa estrelinha com R$ 100, vai aparecer esse símbolo aqui das notas de dinheiro e o valor de inscrição, que é de R$ 10. A partir desse momento, uma subconta vai ser criada aqui no seu Profit, tá? Onde a gente tem essa parte aqui, né? Ele vai abrir como simulador, tá certo? E você vai selecionar a conta, tá? Que vai estar lá, torneio pago índice ou torneio pago dólar. Você vai selecionar essa conta e a partir daí todas as operações que você fizer farão parte da plataforma da Trade Arena, tá certo? O torneio que nós vamos iniciar amanhã é um torneio semanal, ou seja, vai de segunda até sexta-feira. Os 15% melhores resultados, ou seja, se tiverem 100 pessoas numa sala, os 15 melhores traders ratearão a premiação em dinheiro sobre os R$ 1.000 que farão parte do volume arrecadado nas inscrições. E aí os 15 primeiros receberão, né, o valor do rateio. Obviamente que o primeiro ganha um valor maior que o segundo, que o terceiro e assim por diante. Então, você tem a possibilidade de aprender e avaliar quais foram as operações daquelas pessoas que ficaram acima de você no ranking, para que você possa estudar, para que você possa avaliar e começar a melhorar o seu método operacional também. Você vai ampliar a sua análise de mercado, de oportunidades de entradas comprado ou vendidos, de número de contratos, de realizações parciais, através das operações daqueles que ficaram acima de vocês. No torneio do mês de agosto, eu comecei na primeira semana, no primeiro torneio lá, com 2 stops cheios em seguida. Então, eu fui lá para o último lugar no ranqueamento, e aí eu fiz alguns outros trades que melhorou um pouquinho, mas eu finalizei a primeira semana em 41º lugar, negativaço, com R$ 1.658 de perda. Mas, Marcelo, você perdeu esse dinheiro? Não, eu apenas coloquei R$ 10. Esse valor de 1.700, ele é um valor fictício.
Estamos em um ambiente de simulador. Se tudo desse errado, eu perderia apenas R$ 10, como foi que eu perdi essa semana, tá? Que foi a primeira semana. Na segunda semana, eu revi as minhas operações, eu estudei as operações de outras pessoas e eu finalizei a segunda semana em 24º lugar. Então, de 41, né, 41º lugar para 24º, foi uma evolução de quase 100%. E aí eu fiquei com saldo positivo de R$ 95, o que não me qualificou entre os 15 melhores. E aí o que eu perdi? R$ 10. Então eu perdi quanto? R$ 20, tá certo? A terceira semana eu não me coloquei em uma posição em que eu falei assim, olha, então agora eu vou querer ranquear. Não, eu falei assim, eu quero ficar em um lugar no ranking superior ao 24º. E eu finalizei a terceira semana em 13º lugar. Mais uma vez, uma evolução de quase 100%. E agora, segunda-feira, dia 26, agora sim eu quero disputar, ficar entre os 15 primeiros lugares para aí sim receber o valor em dinheiro da premiação. E quanto mais eu conseguir subir, melhor. Marcelo, pode ser que você se arrebente e leve 2 stops cheios seguidos novamente e não ranqueie? Pode também. Mas se der errado, o que é que eu vou ter perdido? Mais R$ 10. Então, em 30 dias, o valor máximo de perda que eu posso ter é de R$ 40, sendo R$ 10, torneio é semanal, o mês tem 4 semanas. Então, se eu não conseguir rentabilizar, né, se eu não conseguir me classificar nos 15% melhores, o máximo que eu vou ter perdido serão R$ 40. Compara uma perda de 30 dias de R$ 40 com uma perda que você ouviu pessoas terem no day trade em 30 dias. Em conta real, lá no meu início de atividade, nossa, tinha dias em que eu perdia 300, R$ 500, dias que eu perdia R$ 1.000. E agora eu estou falando que se tudo der errado, em torneio você vai perder quanto? 40. Marcelo, eu não gosto muito dessa ideia de torneio, eu quero trabalhar com menos pressão, eu não quero trabalhar com esse tipo de prazo de uma semana, eu não acho legal. Legal. Então, o que a Trade Arena tem para ofertar para vocês? As contas Safe, tá? Nas contas Safe, você tem 3 modalidades de conta: 1, 2 e 3, tá? O que é que vai acontecer? Ao contratar uma conta Safe, você vai ter lá na sua subconta lá do Profit, né, a conta Safe que vai ser gerada para vocês a custo zero. Zero de mensalidade, zero de cadastro na plataforma Trade Arena. E você vai receber nessa conta simulada uma margem de R$ 1.500 na conta Safe 1, de R$ 2.000 na conta Safe 2 e de R$ 5.000 na conta Safe 3. Você vai escolher qual faz mais sentido para você. Se você está começando, o que eu recomendo é que você venha para a conta Safe 1, tá bom? E tenha uma margem de R$ 1.500. Na conta Safe 1, você vai ter 25 contratos de índice e ou de dólar para trabalhar. Na conta Safe 2, 35 mini contratos e na conta Safe 3, 50 mini contratos. Tá bom? Eu vou selecionar essa aqui do meio e o que eu vou mostrar a partir de agora vale para qualquer uma das 3 contas, tá bom? Você clicando em continuar aqui, vai começar o trabalho de pareamento do seu Profit com a Trade Arena, tá bom? E aí, quando você clicar aqui, dando continuidade, vai aparecer aqui, ó, cria sua conta com margem de R$ 2.000, que é a conta Safe 2, que eu estou usando como exemplo, com 35 contratos. Agora você vai definir um valor de depósito. E olha só que coisa incrível. Você vai poder selecionar a partir de R$ 25 depois, se você assim desejar, 50, 75, 100, 150, até o limite de R$ 200. Você vai fazer o aporte que você achar mais coerente para você. Eu vou pegar um valor aqui, olha, intermediário, tá? Vou pegar aqui R$ 100, tá bom? Quando você seleciona R$ 100,
uma configuração dessa conta vai acontecer? Em primeiro lugar, o que você precisa saber, você vai ter 30 dias para trabalhar essa conta a partir do momento que você ativá-la, tá bom? Com os seus R$ 100 de investimento, mas que pode ser 25, 50, 75, até R$ 200, você vai estar com uma margem fictícia de zero, tá? R$ 0, vamos dizer assim, fictícios, e você vai poder ter uma margem de perda de R$ 2.000 na conta Safe 2. Tá? Se for na conta Safe 1, essa margem é de 1.500, se for na conta Safe 3, é de 5.000. Se você começar de ré e fizer tudo errado, e alcançar esse valor, você vai perder os seus R$ 100 investidos ou qualquer um dos valores que você tenha selecionado. Tá? Esses valores aqui de margem e de objetivos não mudam em razão do valor do seu investimento. Qual vai ser a sua primeira meta, então? Conseguir fazer R$ 2.000 de forma fictícia lá no simulador, e aí, se você alcançar esse objetivo dentro do prazo de 30 dias, você vai dobrar o valor do seu investimento. Ou seja, se você depositou 100, você vai ganhar mais 100, o seu saldo vai ser de R$ 200. E se dentro dos 30 dias você triplicar, né, você sair da margem, além de fazer os R$ 2.000, você dobrar a margem para R$ 4.000, você vai ter o valor do seu investimento triplicado. Ou seja, você vai ter ganhado duas vezes mais R$ 100. R$ 200 com mais os 100 que você investiu são R$ 300. Ou seja, você triplicou o seu dinheiro. Isso é uma rentabilidade altíssima se comparado com qualquer produto de renda fixa, de fundo de investimento, tá? Isso é o que o day trade pode oferecer para você. Agora, dentro da plataforma, você vai conseguir ter essa rentabilidade de até 200% dentro dos 30 dias, que é uma rentabilidade maravilhosa, mas que é uma rentabilidade que fica muito abaixo daqueles traders profissionais que, ao invés de ganhar R$ 300 fazendo 4.000, eles preferem trabalhar para ganhar os 4.000 na sua conta real. Só que, para ter 4.000 de rentabilidade numa conta real, né, significa que, no mínimo, você precisa ter, no mínimo, uma conta, um saldo na sua corretora de 40.000. Você tem esses 40.000 para colocar? Você tem o conhecimento para operar esses 40.000? Né? Então, veja bem, se você não tem essas condições, você está iniciando e você quer começar com apenas um valor entre 25 e R$ 200, essa é a plataforma que vai proteger você dos seus próprios maus comportamentos. Vai proteger você da sua insegurança, vai proteger você da sua ansiedade, da sua impulsividade, vai ser a plataforma que vai proteger você enquanto você está adquirindo conhecimento, está adquirindo técnica, vai proteger você de testes operacionais que você pode fazer, e o fato de você colocar algum dinheiro aumenta o seu nível de compromisso com as suas entradas nas suas operações, em relação a ambientes de simulação sem nenhum tipo de possibilidade de resgate de dinheiro ou de replay, tá bom? E aí, quando você, mesmo em um ambiente simulado, alcançar aquelas metas, você vai solicitar o encerramento da conta safe, tá? Que vai aparecer numa janelinha que agora eu não vou abrir aqui para vocês. Mas quando você tiver lá a sua conta safe, do lado esquerdo vai ter uma janela, um botãozinho lá, encerrar a conta safe, tá? E aí o dinheiro que você tiver feito da primeira meta ou qualquer valor entre a primeira e a segunda meta dentro dos 30 dias vai parar aqui em saldo em carteira. Quando você tiver esse saldo em carteira, o que é que você faz? O que eu sugiro, que eu recomendo que você faça? Que você repita o mesmo investimento na mesma conta. Com duas vitórias consecutivas na conta, aí, com o próprio saldo que você acumulou, você aumenta um nível de investimento.
tá? De 100 você vai para 150. Repete 2 vezes de 150. Aí você vai para 200. Foi para os 200, aí você vem para a conta Safe 3. Então, você fazendo 3 ciclos de conta Safe 1, conta Safe 2, conta Safe 3, você estará preparado para fazer a sua migração para a sua conta real. E aí você vai ter condições, por conta dos resultados que você mesmo vai alcançar, que você está pronto para ir para a sua conta real e ter o seu investimento de forma exponencial, como falam por aí. Só o que não falam é o meio de campo até chegar lá, tá certo? Então, essa é a melhor alternativa aí que eu recomendo que vocês façam. Vamos lá. Mentoria e psicoterapia é importante? Olha, sim, é muito importante, principalmente para você que está iniciando no mercado. É importante para você que está tentando fazer as suas operações ao longo do tempo e não está conseguindo desenvolver os seus resultados, tá bom? Não é o fato de você entrar na plataforma Trade Arena que vai fazer com que tudo isso mude, mas a plataforma vai trazer para você algumas vantagens. Como você não vai colocar um dinheiro alto em risco, você opera com seu estado psicológico muito mais tranquilo, porque você sabe que se você perder, você vai perder pouca coisa. Isso não vai atrapalhar o seu orçamento pessoal nem familiar. Então você opera com mais tranquilidade, permita que você desenvolva aquele perfil da corretora que tem que ser arrojado. Então, aqui a conta Safe, ela permite, e os torneios também permitem que você consiga desenvolver esse perfil para o day trade. Tá? A mentoria é fundamental, assim como a psicoterapia, porque é nela que você vai ter uma pessoa com a qual você vai compartilhar como você está operando e essa pessoa vai fazer as orientações para que você possa tecnicamente ajustar o seu limite de stop, ajustar a sua quantidade de operações, ajustar o seu alvo, fazer ou não parciais, fazer você compreender qual é o ciclo de mercado que a gente está vivenciando, e assim você adotar a ferramenta correta, coerente para o momento que o mercado está vivenciando. Tá? E a psicoterapia, ela é importantíssima porque muitas vezes a gente tem pontos cegos a respeito dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, ao falar com um psicólogo ou uma psicóloga que também seja trader, que entenda o que você está falando, que o que você está vivendo, ele vai conseguir explorar toda a sua dimensão emocional, a sua interferência emocional nas suas operações que devem ser racionais. E com isso a gente vai desenvolvendo técnicas para que você consiga ajustar, melhorar, fazer lapidações comportamentais para que você consiga ter consistência no comportamento e, como consequência, consistência operacional, consistência técnica, tá bom? Gerenciamento de risco, outro aspecto fundamental que você precisa desenvolver, tá bom? Sem gerenciamento de risco, não tem a menor possibilidade de você conseguir ganhar dinheiro. Dr. Fabrício Chafransky, que é o meu mentor, ele fala o seguinte: existe uma fórmula do sucesso no day trade, que é: o seu alvo sempre precisa ser ligeiramente maior do que o seu stop. Ou seja, vamos supor que você faça uma primeira operação e você foi estopado, e faça depois uma segunda operação que deu alvo. Se o seu alvo é ligeiramente maior do que o seu stop, significa que essa segunda operação bem-sucedida pagou o seu stop e fez com que você ficasse com um pequeno lucro. E aí isso te permite ir para uma terceira operação, que se der stop, você deve parar de operar nesse dia. Mas se der um alvo nessa segunda operação,
você vai ter uma operação com alvo cheio mais um pequeno lucro da operação anterior, sempre operando com o melhor de três. E existe uma técnica também de capital virtual que eu recomendo que você assista uma playlist do canal Um Dentista na Bolsa, tá bom? Uma playlist chamada Os Quatro Pilares do Sucesso, onde o doutor Fabrício ele vai explicar para você quais são esses quatro pilares que você precisa respeitar, dominar, praticar para que você consiga ter sucesso no day trade. Vai lá, que eu super recomendo, e eu também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Depois eu posso até fazer um outro vídeo ou até mesmo uma live para falar sobre isso, tá? E você precisa, então, como eu já falei, entender quais são os ciclos de mercado que estão se apresentando e quais são os setups adequados para cada um deles. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Bom, esse foi o conteúdo desse vídeo. Quero dizer para vocês que amanhã, dia 26 de agosto, nós vamos ter o quarto e último torneio do mês de agosto, com inscrição de apenas R$ 10. O link para o seu cadastro vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se esse conteúdo foi importante para você, peço aí que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para que outras pessoas também, assim como você, possam ter o seu conhecimento aprimorado para operar o day trade. E se você não gostou desse vídeo, você não gostou do que eu falei, então você tira a sua inscrição do canal, você dá o dislike aí, deixa o seu comentário e tá tudo certo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.